Turquia e Ucrânia vão continuar a cumprir acordo dos cereais, mesmo depois do ataque russo em Odessa. Kharkiv novamente atacada pelas forças russas, edifícios residenciais destruídos. Tenerife e Ilha de Lesbos, na Grécia, combatem incêndios florestais. Turistas e habitantes retirados de zonas de perigo. Inflação atinge recordes na Europa. França aumenta apoios nos combustíveis. São as imagens das autoridades ucranianas a responder aos 2 mísseis russos que atingiram o porto de Odessa este sábado. O ataque aconteceu horas depois do acordo entre a Rússia, Turquia, Ucrânia e Nações Unidas. Acordo para permitir a exportação de cereais que estavam presos no porto de Odessa. A Rússia deu luz verde e atacou o alvo no dia seguinte. O ministro da Defesa da Turquia diz-se preocupado pelo ataque ter acontecido logo após o acordo ter sido formalizado. Luzi Akar admite o incómodo, mas assume que a Turquia vai continuar a cumprir o acordo com a paciência necessária. Já o ministro da Agricultura da Ucrânia prefere olhar para o acordo como um compromisso entre a Ucrânia, a Turquia e a ONU, um compromisso sem a Rússia. Sobre o ataque, diz que foi só mais uma prova de que não se pode confiar na palavra de Putin. Não confiar na Rússia foi algo que os ucranianos foram aprendendo nos últimos meses. Depois do ataque na cidade de Odessa, faz-se a vida da mesma forma, mas sempre em alerta. Não fosse este país um país em guerra. A cidade de Kharkiv foi alvo de ataques russos este sábado. Vários edifícios residenciais foram destruídos pelos bombardeamentos. O número de mortos ainda não é conhecido, mas há dezenas de feridos. Também em Kharkiv, investigadores especialistas em explosivos inspecionaram uma cratera de um míssil russo que caiu perto de uma universidade. O Ministério da Defesa da Ucrânia publicou imagens deste sábado que mostram o ministro da Defesa do país a visitar e a condecorar militares feridos. A destruição da cidade de Kharkiv é visível aos olhos de todos. Do lado russo, o Ministério da Defesa de Putin afirma que matou 260 militares ucranianos, informação que não foi confirmada por Kiev. Da Rússia também chegaram imagens. Militares em operações especiais a usar armas de última tecnologia. As agências de notícias não confirmaram a veracidade dos vídeos. Perto de 1.800 bombeiros permanecem no terreno queimado em Gironde, França, para trabalhos de rescaldo. O incêndio lavrou durante dias e queimou 20.000 hectares da floresta. Os bombeiros abrem caminho para criar acessos e umidificar o solo ainda quente. O objetivo é que este grande fogo não volte a reacender. As autoridades locais admitem que o incêndio só será dado como extinto daqui a algumas semanas. Em Tenerife, Espanha, um incêndio que começou na quinta-feira continua ativo. O vento forte serviu de combustível para o incêndio, que entrou no Parque Nacional do Teide e em 2 zonas, as mais turísticas da ilha. As pessoas ficaram naturalmente preocupadas. Esta habitante de Tenerife diz ter animais, cavalos, cães e não sabe o que fazer. O incêndio obrigou à evacuação de 50 casas de uma das aldeias por precaução.
Na Grécia, na ilha de Lesbos, viveram-se também momentos de medo. Um incêndio alastrou para a zona habitacional. Várias casas arderam. Turistas e habitantes foram retirados de uma zona balnear. 8 meios aéreos estiveram no local a combater as chamas. Perante a inflação que sobe mês a mês, o ministro francês da Economia e das Finanças, Bruno Le Maire, admitiu que vai aumentar os apoios nos combustíveis. O desconto de 18 cêntimos por litro cai e é substituído por 30 cêntimos a cada litro. A taxa de inflação em França atingiu os 5,8% em junho, 5 pontos percentuais mais alta do que o valor registado em maio. França não tinha uma inflação assim desde 1985. Está tudo mais caro: comida, bebida, gás, eletricidade ou até comprar carro. É assim em França, mas também no resto do mundo. Em Portugal, os alimentos sobem semana a semana e quem aqui vende fruta e legumes diz não ter margem de lucro. Por exemplo, a cebola aumentou-me e eu mantenho o mesmo preço. Feijão verde agora aumentou bastante, derivado da situação, porque a seca queimou os feijoais todos. Quem compra pensa nas quantidades e já não leva o saco cheio para casa. Olha, leve menos. Na vez de levar mais, leve menos. Se é muito caro, leve menos. Também Portugal atingiu valores recorde na inflação, 8,7% em junho, o valor mais alto em 30 anos. Várias centenas de pessoas manifestaram-se sábado na capital da Tunísia contra o projeto de uma nova Constituição que vai ser colocado a referendo esta segunda-feira pelo presidente Kais Saied. O documento é visto como uma tentativa do chefe de Estado de reforçar o poder num processo iniciado há um ano, quando foi colocado em segundo plano o Parlamento liderado por Rached Ghannouchi, o líder do partido islamita Ennahda. Membro desse mesmo partido, Mohamed Ghannani defende que a essência da Constituição é garantir o equilíbrio de poderes, mas este projeto constitucional dá ao presidente poderes alargados e não tem qualquer mecanismo para o destituir, nem sequer para o repreender, acusa. Presente no protesto deste sábado esteve também o partido de centro-esquerda Al-Tayar. A líder do partido conta-nos ter estado ao lado do 25 de julho pela mudança preconizada pelo presidente, mas esperava uma mudança positiva para responsabilizar a máfia que roubou a Tunísia. Um mês depois, no entanto, Samia Abu diz ter percebido as verdadeiras razões do presidente. O protesto contra Kais Saied acabou reprimido pela polícia e com alguns manifestantes detidos. Esta segunda-feira, 9 milhões de tunisinos são chamados a votar no referendo à nova Constituição. Portugal anunciou medidas para reduzir o consumo de água no Algarve e em Trás-os-Montes para combater o que foi descrito como a pior seca no país do século XXI, devido ao 5º ano consecutivo com chuva abaixo da média. Com a água para consumo humano salvaguardada, as novas medidas têm como foco a redução dos consumos nos empreendimentos turísticos. O mais recente relatório da seca em Portugal dá conta de uma situação de amortecimento permanente. O Iraque apresentou queixa contra a Turquia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, pedindo uma reunião de emergência por causa do bombardeamento na região de Zarko, no território autónomo do Kurdistão iraquiano. A Turquia rejeita responsabilidades no ataque, condenado este sábado em Bagdade pelos chefes dos governos iraquiano e curdo. O ataque matou 9 turistas iraquianos, incluindo uma criança, e feriu mais 20 pessoas. A França não é responsável pelo Brexit. Foi desta forma que o ministro dos Transportes de França reagiu às acusações britânicas de ser a fronteira gaulesa a responsável pelas longas filas de carros que têm congestionado a passagem por Dover. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Liz Truss, voltou a culpar a França pela alegada falta de recursos na fronteira, rejeitando o Brexit como causa das atuais 3 ou 4 horas de espera para a travessia do Canal da Mancha. Na verdade, os congestionamentos aconteceram um pouco por toda a Europa neste sábado, o primeiro dia de férias escolares em muitos países. França emitiu mesmo um alerta para a circulação muito difícil e o Centro Nacional de Controlo de Tráfego registrou ao meio-dia um pico de quase 800 km de engarrafamentos. Também na Croácia, às portas do pico da época de férias, a espera dentro dos carros foi uma constante a caminho das estâncias turísticas do Adriático. A coordenadora da empresa croata que gera os ferries para a ilha de Brač conta-nos que os passageiros começaram a chegar em ondas desde as primeiras horas da manhã, criando um grande congestionamento à entrada do porto. Este fim de semana são esperados mais de 75 mil passageiros e de 15 mil veículos. A pressão é muito alta, em especial rumo a Supetro. O trânsito foi também uma constante na Suíça. Aqui na A2, perto de São Gotardo, logo pela manhã chegou a haver mais de 15 km de engarrafamento e uma espera de mais de
de 2 horas e meia.